Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Machado, eu sou estudante de teologia, também pesquiso um pouquinho sobre o tema Israel e islamismo, e estamos aqui hoje com o pastor Samuel Silva. Pastor Samuel é autor de 2 livros sobre o islamismo, né, em relação ao cristianismo. Estamos aqui com o livro O Último Profeta, Jesus ou Maomé, Jesus entre a Bíblia e o Corão. Aqui, onde você pode encontrar isso aqui, pastor Samuel? Bom, esse livro está disponível em todas as plataformas, mas eu sempre recomendo a loja do meu amigo, que é um membro daqui da nossa comunidade. O nome da loja é Romanos 11:36. Você pode adquirir todos os livros. E também você pode adquirir a versão do e-book na Amazon. Uau! Tem um outro livro também, esse verdinho aqui, que é a Bíblia aos Olhos do Islã. Eu não sei se consegue focar direitinho, mas a Bíblia aos Olhos do Islã, né? Então, tendo como base esses 2 livros aqui, pastor Samuel, eu acho que primeiro a gente precisa dar uma base para o povo que nos assiste, né, para entender um pouquinho do islamismo, a visão do islamismo e tal. Então, eu queria entender como foi o surgimento do Islã, como é que toda essa história, essa religião surgiu. Olha só, existe uma terminologia que muitos cristãos usam, e as pessoas que não têm conhecimento sobre o Islã, que chamam os muçulmanos de maometanos. É como se o Islã surgisse com a pessoa e na pessoa de Maomé. No 6º século, Maomé ele nasce no ano 570 e morre no ano 632. Mas a maioria dos muçulmanos, e o Alcorão atesta isso, embora reconheça o judaísmo como religião, reconheça o cristianismo como religião, mas o Alcorão, na Surata 3, versos 67, 84 e assim por diante, diz que a religião islâmica é uma religião eterna, ou seja, ela sempre existiu e é a única religião que Alá reconhece, e cujo último profeta foi Maomé, e que trouxe a sua última mensagem para toda a humanidade, que foi o Alcorão, que está aqui uma cópia dele em português e também com o árabe aqui do lado. Exato, exato. Bom, eles também, né, o povo árabe, eles são descendentes de Ismael, né, lá em Gênesis 16, tudo. Como se faz a correlação entre o islamismo e religiões como o judaísmo e cristianismo? Qual é a correlação que eles têm? Olha só, primeiro, são as 3 religiões abraâmicas ou monoteístas, porque o judaísmo, cristianismo e islamismo creem no único Deus. Também numa única revelação, no sentido de que o Islã reconhece que a Torá, os Salmos de Davi, foram revelações dadas ao povo judeu, que o Novo Testamento foi uma revelação trazida para os cristãos, que eles chamam de Injil, que é o Novo Testamento. Então, o Islã reconhece estas revelações. No entanto, o islamismo diz que, com a vinda do Alcorão, por meio do profeta Maomé, as revelações anteriores, todas elas foram revogadas, e a única revelação universal e aplicável a todos os tempos, a todas as épocas, e que tem uma mensagem para todas as gerações e uma solução para todos os problemas da humanidade é o Alcorão. Ok. Bom, eu fico pensando, né? Eu pesquisei pouco sobre o Alcorão, olhando um pouquinho aqui as suas obras. O que há de destoante, então? Né? Porque eles basicamente incorporaram, então, a religião judaica e os livros do Antigo Testamento, juntamente com os profetas, pelo pouco que eu entendi, até pela incorporação de Jerusalém como cidade sagrada para o Islã, né? A mesquita de Al-Aqsa. Sim. Você vê alguma incoerência entre aquilo que as escrituras sagradas para nós cristãos, né, e até judeus também, têm com relação ao Alcorão? Quais caminhos se diferem ali? Olha, o que eu falo sempre é que, se você tirar todos os personagens judaicos ou os profetas do Antigo Testamento, a pessoa de Jesus, que é tido como um mensageiro também de Alá,
que foi enviado para o povo judeu, convidando o povo judeu à adoração, se você tira todos esses pilares, ou como o Islã mesmo se refere, que chama os profetas como Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, esses são chamados de os profetas âncoras, não é? Se você tira os profetas do Antigo Testamento, o Islã em si, ele não se sustenta. Por quê? Porque ele precisa de uma base. Ele precisa de uma base, ele precisa de um pilar. E não somente no ponto de vista da revelação. É interessante, por exemplo, que se eu converso com um muçulmano, ele vai dizer que se todos os gênios da Terra, todas as pessoas se juntassem para produzir um único verso desse livro, eles jamais conseguiriam. O livro do Alcorão. No entanto, o Islã não somente se apropriou da revelação dos profetas do Antigo Testamento, mas também se apropriou dos rituais do Antigo Testamento. Okay. Como, por exemplo, Maomé orou cerca de 16, 17 meses na direção de Jerusalém. Isso aí é bíblico, quando Salomão consagra o templo. Jesus é um profeta que nasce num contexto judaico, Belém da Judéia, tá? Embora o Islã diga que ele é enviado somente para judeus e cristãos, mas ao mesmo tempo o Alcorão diz que Jesus veio anunciar um profeta que estava por vir, ou seja, Jesus veio para anunciar a vinda do profeta Maomé. E em Deuteronômio capítulo 18, no Evangelho de João no capítulo 14, até o capítulo 16, quando fala do Consolador, tudo isso o Islã interpreta como sendo a vinda de um Consolador, que seria o profeta Maomé. Então, se eu tiro todas essas bases, então o Islã não tem os pilares que sustentam a sua própria religião. Ok. Então, nós sabemos que a Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos, mais ou menos. Mais de 40 autores, cerca de próximo a isso. Então, há uma grande diferença aí, então, quando você pega autores diferentes que viveram em épocas diferentes e há uma concordância na Bíblia, quem estuda bem a fundo, vê uma concordância em todas as escrituras, com o autor que chegou no século VII, né? Que, como você falou, precisou dessa base anterior para poder se sustentar, porque ele em si não poderia criar uma religião monoteísta do nada. Sim. Né? O que você vê de divergente entre aquilo que o Alcorão, né, ensina e aquilo que as escrituras sagradas aí, judaico-cristãs ensinam? Olha só, primeiro, a esperança messiânica, ela é algo vital até hoje na vida do judeu. O Alcorão menciona Jesus como Messias pelo menos 9 vezes. Tá? Jesus é mencionado cerca de 93 vezes no Alcorão. Maomé é mencionado somente 4 vezes. Tá? Então, veja só, o que nós percebemos é que na concepção islâmica é como se o Islã fosse uma continuidade do judaísmo e do cristianismo, por causa de seu alto padrão ético e moral, não é? E moral, por ser uma religião monoteísta, que tem um último profeta, mas quando a gente analisa profundamente os pontos de convergência e de divergência entre as revelações do Antigo Testamento e do Novo Testamento e do Alcorão, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus disse que ele veio não para cancelar a lei, mas ele veio para cumpri-la, ou seja, para dar o sentido e o real significado à lei. Quando você lê a Surata 2 do Alcorão, você percebe que no 7º século há um resgate da lei do talião, okay, do olho por olho e dente por dente. Tá? A vinda do Messias seria um libertador, alguém externamente que liberta. Para nós cristãos, ele veio para pagar o preço da redenção de toda a humanidade. O Alcorão vai negar isso, dizendo que uma pessoa jamais pode ser penalizada em lugar de outra pessoa, ou seja, cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados.
O Alcorão nega a doutrina do pecado original, ou seja, de que todos nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Eles dizem não que todo ser nasce puro. A única pessoa que nasceu, ao nascer, não foi tocada pelo poder de Satanás, conforme o próprio profeta Maomé diz, foi a pessoa de Jesus, ou seja, ele nasceu puro e continuou puro até o dia de sua morte. Quando a gente fala do paraíso... Eles chamam de Issa, né? Sim, de Issa. Issa, mas o nome de Jesus no árabe não seria Issa. Possivelmente o nome de Jesus foi emprestado da língua síria, ou siríaca, não é? O árabe é uma língua irmã do hebraico. Então, em hebraico, Jesus é Yeshua. Sim. Então, ele seria Yeshua no árabe. Então, veja só que existem pontos de convergência, mas mesmo quando você olha o sentido profundo dessas terminologias, elas são completamente divergentes daquilo que nós cremos como cristãos. Ok. Outra coisa que eu percebi na sua fala, e eu vejo alguns estudiosos falarem, é que nos dá a impressão, quando se compara, até as ideias também, eu estava lendo um indiano, Vishal Mangalwadi, que ele fala sobre a mudança que as escrituras, né, cristãs, judaico-cristãs trouxeram para a civilização ocidental. Que é uma civilização que desenvolveu o estudo, as universidades, que desenvolveu tecnologia, né, que desenvolveu lei, que desenvolveu, basicamente, tudo que há de inovação tecnológica, de alguma forma, está ligado à civilização ocidental. Claro que você tem matemáticos indianos, você tem até os nossos números tomados emprestados do árabe, né? Mas o que dá a se perceber é uma espécie de atraso civilizatório, quando você enxerga uma comparação das nações e dos locais que adotam em si, né, o islamismo, né, ou até a Sharia em questão, né, para a sociedade como um todo, em comparação às civilizações que adotaram o cristianismo. A gente vê, parece que, por exemplo, o cristianismo, ele de alguma forma parece que ele emancipa a mulher. Se você olhar lá, né, em 1 Coríntios, estava até a discussão de Paulo para trazer a mulher naquele círculo grego, né, em que a mulher era só uma barriga emprestada, era só para fazer filhos, ela ficava distante de tudo, distante do convívio social, das decisões da polis. Me parece que o cristianismo traz a mulher, o cristianismo quebra a questão de escravatura, o cristianismo emancipa uma série de fatores. E isso na civilização ocidental dá uma ideia de que o homem é a imagem de Deus e por isso que ele é tão importante, por isso que você vê depois o desenvolvimento dos direitos humanos, etc. Quando você olha para as civilizações, né, para os povos que adotam o islamismo, a impressão que nos dá é que parece que eles ficaram naquele passado anterior ao judaísmo ali, a vinda de Jesus, né? Até em comparação de práticas sociais, tratamento das mulheres. O que você pensa, o que você enxerga nesse... Olha, eu acho assim, para fazer essa leitura depende de qual cosmovisão ou de qual ponto você vai partir. Porque assim como você diz que o homem ou o Ocidente, ele deu a liberdade ou emancipou a mulher, o Islã ou a cultura islâmica ou a religião em si vai nos chamar de totalmente depravados da forma como que a mulher se veste, da forma como que os homens se comportam e assim por diante. Então eles vão dizer assim, que nós é que estamos nos tornando bárbaros. Questão da honra dos pais, respeito entre pais e filhos, a questão dos relacionamentos e do modelo de família que existe no Ocidente, ele vai dizer assim, olha, se vocês pensam que nós paramos na Idade Média, vocês é que são bárbaros. Okay. Agora, nós temos uma perspectiva cultural aí muito diferente. Exato. Qual é? É que a cultura do mundo árabe ou do mundo islâmico, ela é uma cultura coletiva. Okay. Então, a cultura do Ocidente, ela é uma cultura individualizada. Isso tem implicações muito profundas que não convém a gente discutir todas elas aqui. Okay. Mas, por exemplo, você tem a liberdade de, saindo daqui, terminando esse bate-papo comigo, dizer assim, não, eu não quero mais ser cristão. Você tem a liberdade.
Por quê? Porque a cultura ocidentalizada, a cultura do Ocidente, é uma cultura individualizada. Ok. Isso não tem tantas implicações para você no convívio daqui da igreja ou no convívio com a tua família. Não tem. Você não será perseguido, você, de repente, pode ser que teu pai e tua mãe fiquem tristes, mas eles não vão tomar nenhuma medida radical contra você. Quando você quebra esse princípio coletivo e comunitário dentro de uma cultura que a gente chama de uma cultura de vergonha e honra, aí sim, aí você não gera vergonha, você é uma vergonha, e essa vergonha tem que ser redimida. Se você ler a parábola do filho pródigo nesse contexto, o pai, quando o filho volta, o filho matou o pai no coração, gastou todos os seus bens dissolutamente, e quando ele retorna, o pai está olhando na campina e o espera. O que é que o pai faz? O pai ou aquela família, ela ficou envergonhada diante de toda a comunidade, certo? O que é que o pai faz? Faz um churrasco, mata um boi gordo e convida todo mundo. Para quê? Para redimir a vergonha do filho. Então, assim, nós temos culturas formidáveis, países muito desenvolvidos no mundo árabe, cidades como o Catar, que sediou a Copa do Mundo. Por que eles sediaram a Copa do Mundo se não tem um contexto de envolvimento no futebol? Estão construindo cidades enormes, Dubai, não é? Exato. Abu Dhabi e por aí vai. Então, eu acho que depende do ponto de vista que você... Que, de alguma forma, eles precisam se aliar a algumas ideias ocidentais, porque quando você fala de Dubai, Dubai, parece que eles, né, e até a Arábia Saudita agora entendeu que o petróleo um dia vai acabar e eles precisam de outra fonte econômica. E agora você vê a construção de mega cidades, de edifícios que são os maiores do mundo, mas com um viés bastante ocidentalizado em questão econômica, né? Sim. Então, parece-me que, de alguma forma, eles precisam se aliar às ideias ocidentais, pelo menos em questão econômica. O pessoal fala isso até da China também, Sim. que precisou fazer um comunismo um pouco mais Sim. ocidental, né? Sim. O que você enxerga, inclusive dentro do próprio Islã, parece que... E aí nós vamos entrar um pouquinho até no tema que nós vamos jogar já, mas por isso que você também tem algumas correntes dentro do Islã, algumas correntes mais extremistas e algumas correntes mais moderadas, né? E me parece que, por exemplo, se você pega a Arábia Saudita, né, os sunitas da Arábia Saudita têm uma visão, em alguns grupos mais moderados, outros mais extremistas. Se você pega o Irã, que já é uma visão xiita, né, que eu queria que você explicasse essa questão também dessas divisões dentro do Islã, né? Alguns têm uma visão mais moderada, mas um pouco mais criando um cerco a Israel e criando dificuldades ali no Oriente Médio. Como é que você enxerga hoje, aí começando um pouquinho do tema que nós vamos trazer já, que é o conflito árabe-israelense, né? Como é que você enxerga essas divisões dentro do Islã, essa ocidentalização de alguma forma, né? E como é que você enxerga que eles entendem isso? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante e talvez se as pessoas conseguissem entender e amarrar essas pontinhas soltas que existe, elas conseguiriam entender melhor o conflito entre Israel, Hamas, Palestina, Líbano e Irã, certo? Nós temos que entender uma coisa, que no conceito islâmico só existe dois povos, não é? A casa da paz e a casa da guerra, os fiéis e os infiéis, certo? Ok. Por quê? Porque o conceito de religião, como eu já mencionei aqui bem no comecinho, só existe uma religião, tá? Só existe uma única religião. A única religião que Alá recomenda e aceita é o Islã. Por isso, eles vão entender que Abraão foi muçulmano, Davi, Salomão, Isaac, Jacó, Jesus, Moisés. Difícil vai ser conciliar. Tá? Por quê? Porque todas as religiões e todos os demais sistemas e ideologias, elas surgiram como uma distorção de um projeto original, que é o projeto de Alá. Ok. Tá? Então, o Islã, embora ele tenha aí as suas fragmentações, como tem dentro do cristianismo, os sunitas eles chegam a compor 85% a 87% da população mundial. Os xiitas chegam a ser cerca de 13%
a 15% da população mundial, da população global. Por que dois grupos? Principalmente porque uns... Global de muçulmanos. De muçulmanos. Uns diziam que os xiitas, por exemplo, eles diziam ser a linhagem que deveria exercer a liderança e a continuidade ao profeta Maomé, porque Ali, que era o sobrinho do profeta Maomé. Outros diziam, não, vamos seguir as sunas, ou baseado na suna Abu Bakr, que foi o primeiro convertido em Meca, ele que foi o primeiro califa. Então, não, a linhagem vem daí. Então, é simplesmente por uma questão, depois da morte de Maomé, em 632, quem é que vai assumir a linhagem ou vai dar continuidade a essa missão do profeta na face da terra? Pena que não dá para a gente entrar em detalhes nesse assunto. Agora, quando a gente olha o Islã ele tem uma missão. O Islã é a religião mais missionária e mais global, e eu digo até, embora eles nos chamem como ocidentalizados, e chamem os Estados Unidos e a Europa, comunidade europeia e etc., de imperialistas, mas os mais imperialistas são os muçulmanos. Agora, alguém pode dizer assim, Samuel, você está falando besteira. Se alguém entrar no site Islam Religion, ou se alguém lesse meu livro aqui, tá? Jesus, no Islã, ou para o muçulmano, ele não morreu, foi elevado aos céus, um dia ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai governar a terra com a lei do Islã, que é a Sharia. Ele vai abolir o consumo, e a criação e o consumo de carne de porco. Ele vai quebrar todas as cruzes. Existe um imposto, que é o imposto que um não muçulmano paga para viver num país islâmico chamado Jizya. Certo? Ou seja, você paga um tributo, o muçulmano convertido, o muçulmano, ele paga o zakat, que seria uma média de 2,5% das suas rendas, mas um não muçulmano que vive num país islâmico, ele pagaria uma espécie de jizya. Inclusive, o Estado Islâmico quis implementar isso há 4 ou 5 anos atrás. Agora, se o Islã ele prega toda essa coexistência pacífica e etc., por que é que quando Jesus voltar, ele vai, primeiro, abolir todas as religiões, certo? Ele vai abolir o pagamento desse imposto, que é o que garante... Isso é o que eles creem. Isso é o que eles creem. Ok. Mas eu estou querendo dizer que o Islã tem uma agenda global para que a terra, que é a grande mesquita, seja revestida ao projeto original, que é um único Deus, uma única religião e um único povo, uma única casa, que é a casa da paz. E quem que vai concluir essa obra, segundo a escatologia islâmica que está aqui no meu livro, é quando Jesus voltar, que ele vai abolir todas as religiões, ele vai abolir o imposto. Por quê? Porque haverá uma única religião. Uau! Às vezes parece que não está nem tão distante de alguns preceitos bíblicos, né? Mas é uma esperança que nós cristãos temos da volta de Jesus e que eles têm de uma outra forma que me parece totalmente diferente. Sim. E me parece também que é bem difícil você conciliar as ideias das duas escrituras. Sim, né? sim. Bom, eu queria entrar aqui para a gente não perder tanto tempo. Acho que o tempo já está passando, a gente precisa entrar no... hoje é dia 8 de outubro de 2024 e faz exatamente um ano, né, do ataque terrorista do Hamas, né, na região ali sul, né, de Israel. Praticamente aí 1.200 mortos, um problema que se gerou, né, em todo o Oriente Médio. Você acha que esse conflito, quem estuda esse conflito, né, hoje você tem um viés muito mais geopolítico, você pega nas redes sociais, tem muita explicação geopolítica, mas você acha que a origem desse conflito é basicamente geopolítico, são direitos, são terra, ou tem um viés aí religioso? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Essa é a de 1 milhão. Eu queria primeiro parabenizar o pessoal do Brasil Paralelo, que fez aquele documentário que eu assisti ontem, nós assistimos. Legal. Fiquei feliz, Muito tinham 98 mil pessoas assistindo, então parabéns, Brasil Paralelo, pelo documentário muito legal que vocês fizeram. Bom, a primeira coisa, eu vi ao longo desse 1 ano de conflito,
filósofos, teólogos, jornalistas, todo mundo tentando entender esse conflito baseado numa explicação geopolítica. Certo? Só que eu recomendaria, primeiro, que os jornalistas, os cientistas políticos e etc., eles lessem o Estatuto do Hamas. Tá bom? Ok. Que eles lessem a conferência de 1968, que aconteceu lá na Universidade no Egito. Porque você vai perceber que o Estatuto do Hamas diz que o conflito, ou a origem do conflito, é total e puramente religioso. E eu vou explicar por quê. A segunda coisa que me deixa muito triste, e eu gostaria que todos os jovens que ouvissem essa entrevista, que assistissem, e até recomendo que assistam o documentário do Brasil Paralelo, é que eu achei muito moderada e muito sensata a abordagem que eles fizeram no documentário. Tá? Há questões geopolíticas, ok? Não discordo, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho a questão geopolítica, eu vejo que, em 1948, quando teve a Nakba, certo? Cerca de 750 mil palestinos, eles foram desterrados de suas casas, milhares morreram agora, milhares estão aí dispersos pelo mundo e ainda continuam dispersos. Essa guerra agora no Líbano, eu chorei ontem assistindo o documentário, porque ver aquelas crianças é comovente. Nós não queremos isso. Agora, o que é que está por trás de tudo isso? Em termos de geopolítico explicando, nós percebemos que, apesar de todo o conflito, na Guerra dos 6 Dias, tá? Quando países árabes vão guerrear contra Israel e eles são derrotados, eu percebo um progresso muito grande nesse relacionamento entre Israel e o mundo árabe. Tá? Então, Israel se reaproximou do Egito, Israel se aproximou dos Emirados Árabes Unidos. Agora da Arábia Saudita, estava para fazer um acordo. De Bahrein, espaço aéreo foi liberado, partes de terras foram devolvidas, relações comerciais foram restabelecidas. Então, esse é um ponto. Então, quem fizesse essa abordagem, e eu falo isso, a gente que é historiador, que trabalha com informação, você tem que ter um pouco de equilíbrio e de sensatez. Exato. Não é? Porque se eu enviesar, ou se o meu viés for ideologicamente marxista, ou baseado nessa nova abordagem cultural do woke, de onde há desigualdade, é ali onde eu me compadeço, temos que nos compadecer, sim. Mas cabe você pegar as informações, sabe, olhar a história e ver assim, puxa vida, a gente morrendo, e puxa vida, elas não poderiam não morrer. Agora eu pergunto, e aqueles que estão sendo ameaçados? As 1.200 famílias que perderam aí os seus entes queridos, os 200 e tantos que foram sequestrados. Agora, em nome do quê? É essa informação que a gente precisa. Engraçado que, até pegando no dia da invasão, o público que eles encontraram, né, primeiro foram dos kibbutz, né, que o kibbutz me parece que é a única tentativa socialista, comunista, né, que de alguma forma funciona. Até nisso os israelenses conseguem, né, ter algum êxito. Que tem esse viés, muitos deles ajudavam, eu ouvi falar que ajudavam pessoas a atravessar a fronteira, a levar em hospitais, a ter tratamento de câncer. Eu ouvi também que aquela festa da qual eles invadiram era aquele pessoal da mente aberta, que queria paz e amor tal. E justamente, infelizmente, né, foram os que primeiramente se depararam com os terroristas. Né? Sim. Às vezes, eu vejo muitas opiniões aí das pessoas que realmente têm um bom intuito, né, querem olhar o lado do mais fraco também. Você estava falando do documentário da Brasil Paralelo, eu assisti da Al Jazeera também. A Al Jazeera tem um outro viés um pouquinho mais árabe, né? Mas né, na minha opinião, realmente eu gostei muito mais do Brasil Paralelo, mostrou um pouco mais de realidade, mas claro, não tem como
assistir nenhum desses documentários sem algum tipo de viés. Mas até as pessoas que defendem esse lado, né, se elas tivessem em Israel de alguma forma, porque, olha, Israel é o único país democrático dentro de toda aquela região, pelo que parece, né? Então, até no parlamento israelense você tem árabes, você tem praticamente 2 milhões de árabes vivendo dentro do território israelense, você tem prefeitos de cidades, se eu não me engano, Nazaré, né, ali na região de Nazaré, em que você tem prefeito árabe, né, em detrimento a também aos territórios árabes que, na verdade, né, pelo que eu fui informado, os judeus foram expulsos. Sim. Olha Então só. a gente tem que olhar a história como um todo, Sim, né, na verdade. sim. Olha só, primeiro, a minha posição como um cristão, pastor, nós não estamos brigando por um pedaço de terra, entende? Embora eu reconheça toda a nossa conexão, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, com a Terra Santa, vamos dizer assim, não é? Mas a minha preocupação é, por que esse povo está reivindicando essa terra? Primeiro, eu já mencionei aqui que esse grupo radical quer reimplementar, certo? Ou implementar um Estado Islâmico. E quando eu falo da questão geopolítica, porque o Hamas está dizendo que eles estão sendo traídos pelos países árabes, enquanto isso Israel está se reconciliando com os países árabes. Tá? O Hamas, que é uma cria da Irmandade Muçulmana, que foi expulsa do Egito em 2016, ok? Existem membros do Hamas que eles são banidos de entrar em pelo menos 9 países árabes. Inclusive o Egito, que não Inclusive o Egito, que não queria receber as pessoas em situação de refúgio, com medo que membros do Hamas entrassem no Egito. Então, assim, eles estão praticamente ficando sozinhos ali. Então, tem o Irã, que dá o suporte, não é, ao Hezbollah, ao Hamas, ao Houthis no Iêmen, e assim por diante. Agora, por que o conflito, na minha perspectiva, é um conflito religioso e a explicação geopolítica ela tem total limitação? Primeiro, porque o Estatuto do Hamas diz que o conflito é um conflito religioso, porque aquela terra ela foi criada por Jacó, que Jacó é muçulmano na perspectiva islâmica, quem lê Surata 3, verso 82. Depois o templo foi construído por Salomão, embora Davi desejasse, não construiu. Tá? O povo é disperso pela terra, né? Eles são exilados, depois retornam e reconstroem o templo. Os romanos, no ano 70, destroem o templo. Veja, nós estamos aí com 2.000 anos de história, 1.800 anos antes de Cristo. Okay. E nós não temos menção do nome muçulmano, da religião islâmica, a não ser, mesmo depois da morte de Maomé, por volta do ano 740, é que Islã e muçulmanos, esse nome, essa terminologia aparece. Agora veja só, nós não temos menção de nenhuma reivindicação por nenhum outro povo dessa terra. Certo? Então, os povos dispersos, nós temos aí vários impérios, desde o Império Babilônico, não é? Que muitos judeus foram para a Babilônia, região do Irã, região do Iraque. Nós temos o Império Medo-Persa, que Ciro faz com que judeus retornem, mas muitos ficaram na região. Nós temos o Império Grego, que era um império global. Exato. Não é? Globalista, né? Globalista. Nós temos o Império Romano, que constrói as estradas, que torna o grego como a língua mais comum. Então, Roma vem e domina Jerusalém. E eu pergunto, onde está a Palestina? Onde está o povo palestino? Ali era uma região de um povo miscigenado. Tá? Então, eu pergunto, era possível conviver? Era e é possível conviver. Agora, no ano 634, 636, o califa Omar, ele vai rumo a Jerusalém, ele conquista a cidade. O professor Sami El-Hayek, que traduz aí o Alcorão, né, quem pode até ler, ele diz assim que o lugar onde a Mesquita Al-Aqsa foi construída possivelmente foi sob os escombros
do templo que Salomão construiu. Entende? Ou seja, há uma diferença muito grande, então. Há uma diferença muito grande, então, até por essa perspectiva. Eu estava pensando aqui agora, você falando, até na forma como as duas religiões pregam e ganham adeptos. Então, pelo que você diz, o Islã, após a morte, né? Após a morte do seu profeta Maomé, que me parece que até em sua vida foi um conquistador também, porque tomou Meca, né? Foi rejeitado em Meca e voltou para Medina, passou um tempo em Medina, voltou e conquistou Meca, depois conquistou outras regiões. E ao que me parece, o Islã é uma religião de conquista. Ela chega nos lugares e meio que impõe, né? Por mais que nós saibamos que existem minorias convivendo em países árabes e muçulmanos, mas que essas minorias são tratadas como segunda classe, né? Eu dou o exemplo do Irã aí, que as pessoas falam que quando o iraniano muçulmano mata alguém de uma minoria, ele recebe uma multa. Quando alguém, por exemplo, um judeu mata um iraniano muçulmano, ele recebe a morte. Então são tratamentos diferentes e formas de se ganhar adeptos diferentes. Em contrapartida com até o judaísmo, né, que esperava as pessoas irem até ele, ou o cristianismo que ia pregar e os seus mártires sofriam, né? Nunca houve algum tipo de conquista. Sim. Claro que houve erros na época do catolicismo romano, mas há uma diferença de visão. Sim, olha só. Essa questão da terra ela é muito interessante. Primeiro, se os muçulmanos dizem que todos os profetas do Antigo Testamento eles foram muçulmanos, Maomé nunca colocou o pé dele na terra de Jerusalém. A não ser na Surata 17, que é a noite da miragem, que ele é transportado no dorso de um animal, e de lá ele vai até os céus e reúne todos os profetas, mostrando a superioridade dele. Então, a maioria dos teólogos islâmicos, muçulmanos, tá, eles acreditam que ali foi o selo de que a terra de Jerusalém, como um lugar santo, pertencente aos muçulmanos, tá, foi selada. Agora, quando a gente lê a Surata 5, no verso 21, que menciona Moisés e menciona a terra sagrada, diz que a terra foi dada aos judeus. Tá? Okay. Agora, quando que essa terra ela é realmente conquistada pelos muçulmanos? No ano 634, quando o califa Omar conquista a cidade, e Al-Tabari, que é um historiador, um teólogo renomado dentro do Islã, diz que ele foi quem fez a primeira oração em Jerusalém. Agora, o porquê de grande importância? Primeiro, porque todos os profetas estavam relacionados a essa terra. Maomé foi ele que foi transladado no dorso de um animal para essa terra, reuniu todos os profetas. Então, Jerusalém ela é como se fosse um centro de difusão do Islã, e é o terceiro lugar mais sagrado no Islã. Uma das esposas do profeta Maomé disse assim, porque foi os 3 lugares que ele recomendou que se fizesse a peregrinação. E ela perguntou assim, e se alguém não puder ir fazer a peregrinação? Né? Ele disse assim, que a pessoa mande um pouco de azeite para acender uma das velas da mesquita, não é? Ou da sagrada mesquita. Da Kaaba, no caso, né? A Kaaba fica em Meca, né? No caso lá da Al-Aqsa. Al-Aqsa, ok. Se a pessoa for aquele lugar sagrado, que ela mande o azeite para acender uma lamparina, e é como se ela estivesse ido lá. Tá? Então, uma oração, por exemplo, na mesquita Al-Aqsa, existem 2 dados. Alguns dizem que o Maomé disse que uma oração equivale a 250 orações feitas em outro lugar, e que outro comentarista diz que é como se uma oração feita em Al-Aqsa, em Jerusalém, ela fosse equivalente a 500 orações feitas em outro lugar. Então, aquele lugar, dentro da perspectiva islâmica, é um lugar sagrado que está sob o domínio e o controle de infiéis, de infidéus. É uma terra sagrada chamada Waqf,
o Waqf é uma espécie de doação, todas as terras conquistadas, e o Estatuto do Hamas diz que a terra foi conquistada. Ok. E agora, quem que está reivindicando? Porque nós temos aí 2.000, quase 2.600, 2.400 anos depois, desde a sua fundação com Jacó, não se ouve falar de muçulmano, não se ouve falar de reivindicação de outros grupos por aquela terra ser uma terra santa. Agora tem um grupo fundamentalista, radical, reivindicando essa terra, dizendo que essa terra foi dada no ano 634. Exato. Eu pergunto, os fatos históricos não dizem isso? Engraçado que você pega no próprio cristianismo e na escritura sagrada, você pega lá Gênesis 22, vê que Jacó foi fazer até, né, o sacrifício de Isaac em Moriá, Sim. que era no mesmo local. Mais para frente, você vê Davi comprando a eira de Araúna, né, e fazendo o sacrifício em favor do povo por causa de um castigo que Deus havia dado, no mesmo local. A eira de Araúna era no mesmo local no Monte Moriá. Um pouquinho depois, o próprio Salomão constrói o templo naquele mesmo Monte Moriá. Quer dizer, há uma história entre todos esses povos, porém a história do povo judeu é muito mais antiga. Muito mais antiga. Quer dizer, é uma terra santa, para nós que somos cristãos enxergamos um pouco isso, apesar de hoje, com o cristianismo, a gente saber que o templo de Deus está em nós, né? Sim. Mas há uma visão de terra santa que já está há muito mais tempo nas escrituras sagradas. Inclusive, eu estou vendo aqui o profeta Zacarias, ele fala assim, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, né, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Olha só, naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levá-la se machucaram muito. Parece que é uma profecia em relação a tudo aquilo que esse lugar, e até para quem não crê em Deus, né? Sim. Até para quem... isso é uma prova de um cumprimento de tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. Sim. Né? Sim. Agora, é o seguinte, existem duas coisas que a gente tem que fazer, que geralmente os cientistas políticos, os jornalistas não fazem. Exato. Então, eu recomendo que leia-se o Estatuto do Hamas, que leia o Alcorão e leia a história, certo? Por quê? Na conferência de 1968, que eles deveriam ter corrigido quando publicou em 1974, tá? A descrição que esse povo faz dos judeus é terrível, não se faz nenhuma descrição de nenhum ser humano dessa forma. E eram teólogos muçulmanos e chefes de estados de várias partes do mundo que estavam lá no Egito. Os porta-vozes árabes afirmam que diferenciam meticulosamente o sionismo do judaísmo e que são contra o sionismo e não contra o judaísmo. Eles mudaram. No Estatuto do Hamas de 1998, dizia que eles tinham tudo contra os judeus. Okay. Agora não, você só vê os sionistas, o sionismo, não é? Agora, olha só, não pode haver uma redução mais contundente desta alegação do que os argumentos utilizados na 4ª Conferência da Academia de Pesquisa Islâmica. São teólogos, são pesquisadores. O ódio do sionismo é descrito como emanado da perversidade do judaísmo. Sionismo e judeus são tratados como sinônimos. Não sou eu que estou citando. Isso aqui é o livro do D.L.F. Green, da página 8, na introdução. Outra. Aí eu até coloquei uma terminologia aqui. Eu estou falando isso aqui, não é desrespeitando ninguém, mas não venha me trazer um discurso, maquiado de bondade, de beleza, porque não existe. Se eu ler aqui o Alcorão, na Surata 1, no verso 6 e 7, é isso que as pessoas precisam fazer, tá? Olha o que é que diz aqui. Isso aqui chama de Al-Fatiha. Okay. Essa oração é mencionada por todos os muçulmanos no mundo, 5 vezes por dia. Alguns teólogos islâmicos dizem que se essa oração não for mencionada, toda a oração do muçulmano ela será cancelada. Ela não terá validade. Agora, olha o que é que diz. Guia-nos à senda reta. Isso aqui é um muçulmano dizendo. Okay. Guia-nos à senda reta.
a senda dos que agraciastes. Alá agraciou quem? Os muçulmanos. Agora olha a segunda parte. Não a senda dos incursos, dos amaldiçoados, dos que contraíram a tua ira. A maioria dos teólogos muçulmanos vão dizer que aqui se refere aos judeus que contraíram a ira de Alá. A segunda parte, em tua ira, nem a dos desencaminhados. Os desencaminhados aqui são os cristãos. Ou seja, judeus contraíram a ira porque não receberam e não creem em Maomé como o último e selo dos profetas. Os cristãos foram desencaminhados. Por quê? Porque eles creem que Jesus é Deus, é Filho de Deus e é Salvador. Ou seja, são heréticos, são blasfemos, atribuíram parceiros a Ará, ou seja, saíram da senda reta. Ok. Ou seja, tem uma frase aqui, mais uma vez no livro do D.L. F. Green, que não é meu. Ok. Posso até colocar a capa aqui para vocês verem. O Islã, desde as suas origens, inclui componentes extremamente antijudaicos e anticristãos. Uau. Então, a tolerância e o Hamas, no seu estatuto, vai dizer que há, contanto que a gente não questione a soberania, a superioridade do islamismo. Então, veja só, estas atitudes tradicionais relativas aos judeus estão agora sendo investidas de nova vida e vigor pelos líderes espirituais que participaram nesta conferência, na 5ª conferência subsequente, e em reuniões de eruditos, semelhantes às realizadas de tempos em tempos noutros países árabes. Então, se eu mostrar aqui, sinceramente, eu queria que você pensasse, você que é jovem, você que é muçulmano, você que é cristão, tá? A minha preocupação é, existe mais ou menos 200 referências diretas aos judeus e cristãos de forma muito negativa, de forma muito ruim. Agora, o que é que esse livro diz? Os judeus são frequentemente designados como inimigos de Alá ou inimigos da humanidade. É no livro da conferência de 1968. Esta última expressão pode ser encontrada, olha só, até no discurso de abertura do encontro de 1968, quando o presidente, o senhor Al-Shafel, declarou a expressão cães da humanidade. É usada pelo senhor Hassan Khalid, o mufti do Líbano. Os judeus são chamados de cães da humanidade. Os judeus são frequentemente designados como inimigos de Alá e inimigos da humanidade. Se você ler, aí a gente comenta. Se você ler o Estatuto do Hamas, você vai encontrar assim, que todas as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos os conflitos em todo o globo têm um dedo e têm a mentalidade do muçulmano, ou melhor, de um judeu. Eu pergunto, quando eu apresento isso para o povo, para a humanidade, o que é que estou querendo dizer? Entende? Ok. Então, algumas pessoas que dizem, claro, nós não podemos aqui generalizar, mas nós estamos dando raízes aqui do pensamento islâmico, inclusive do Alcorão, né, que coloca o judeu em um estado de infidelidade e de uma forma extremamente jocosa. Sim. Né? O que daria lugar, para que houvesse, de alguma forma, um ódio étnico, é o que me parece? Sim. Ok. Dentro disso, você enxerga que há alguma forma de perspectiva de paz para essa região? Olha só, do ponto de vista do cristianismo, eu diria que sim, não é? Eu já vi alemães lavando pés de judeus, judeus lavando os pés de alemães. Eu, particularmente, como cristão, já sentei ao redor da mesa e sento ao redor da mesa com muçulmanos, tá? E tem muitos muçulmanos generosos, amigos, ok? Agora, não sou eu quem estou dizendo, são os teólogos islâmicos que estão dizendo que, desde o princípio, há realmente uma animosidade. O Maomé, quando sai de Meca,
e vai para Medina em 622 para resolver um conflito das tribos árabes lá em Medina. Ele vem como alguém que seria um mediador, um pacificador daquelas relações. Os judeus eram monoteístas e porque ele estava pregando uma religião monoteísta em Meca e estava sendo rejeitado, agora ele sai em 622 para a região de Medina com cerca de 200 pessoas. Ele tinha uma expectativa grande de que aqueles judeus acreditariam que o Deus que ele estava pregando e a mensagem que ele estava pregando aceitariam, e não aceitaram. Então foi a partir daí que muitos teólogos, tá, ele estabelece ali a Constituição de Medina, que foi um tratado que a gente chama de UMA. O que é UMA? UMMAH, que seria a sociedade ou a comunidade islâmica. Eles assinaram um tratado para viver em paz, porque era um povo que vivia em guerra, e Maomé chegou ali para estabelecer a paz. Alega-se que, tem vários pontos que eu não vou explorar, porque nós não temos tempo, de que uma senhora muçulmana foi numa loja de um judeu comprar uma joia, e eles amarraram a roupa dela, ela ficou despida, aí um muçulmano matou um judeu. Dizem que judeus de Meca, naquela região de Medina, estavam fazendo alianças com o pessoal de Meca para conspirar contra Maomé, que estava lá em Medina, e a partir dali começou a grande animosidade entre judeus e muçulmanos, e ela se perpetua até hoje. Nós temos fatos recentes. Quantos Jogos Olímpicos, eu tenho esses dados também, atletas declinaram as suas lutas ou competir, alguns muçulmanos, competir com um judeu. Tá? Então, não são todos que cultivam o ódio, mas há realmente elementos antijudaicos, como muitos teólogos dizem, inclusive esses teólogos islâmicos disseram nesse livro, o nome do livro aqui é Al-Azhar, Arab Theologian, ou seja, teólogos árabes, falando sobre judeus e Israel. Então, eu poderia ler outras frases aqui, tá? Que as pessoas ficariam chocadas. Pastor, pode falar. A gente já deve estar se encaminhando meio que para o final. Sim. Né? É claro que nós precisamos deixar claro aqui que nós, como cristãos, né, precisamos ter uma visão de reconciliação, de paz, de trazer esses povos para reflexão. Mas o que nós estamos trazendo aqui é da dificuldade dessa reconciliação, caso um dos lados tenha uma visão extremamente pejorativa sobre o outro. De que forma nós, cristãos, podemos contribuir para a paz? De que forma nós podemos, dentro dos ambientes que nós convivemos, escolas, trabalhos, né, de que forma nós podemos contribuir para que haja paz? Porque, ao que me parece, em todos os tempos do mundo há um sentimento de antissemitismo, e não é só entre os muçulmanos, né? Uhum. Então, é um sentimento que nasce desde lá de Deuteronômio 28, quando Deus parece que avisa ao povo de que haveriam ciúmes no mundo. Você vê Amã depois no episódio, né, de Esther, você vê os romanos depois, você vê tentativas em todo mundo, os prógrons, né, na própria Rússia, uhum. Inclusive a segunda alia, né, é causada pelos prógrons da Rússia. O povo começa aí de 1903 a 1917 voltar para a terra de Israel. Você teve a Inquisição espanhola, você teve a Inquisição na Europa, de alguma forma, perseguindo os judeus. Você teve os cruzados, a primeira cruzada, que quando chegou lá em Jerusalém para tomar dos árabes, matou muito judeu também. Você teve perseguição, inclusive, aqui no Brasil, com os novos, chamados de novos cristãos, né, em que os judeus foram obrigados a se converter ao catolicismo. Algumas histórias contam isso, inclusive no Museu do Judaísmo, aqui em São Paulo. De que forma nós podemos, como cristãos, combater esse antissemitismo, uhum. né?
e pregar paz aí, pregar boa convivência com nossos irmãos, né? Que o nosso cristianismo depende, o livro Jesus é Cristão, o nosso livro veio dos judeus. De que forma nós podemos aí trabalhar para promoção da paz, né? Olha só, nós temos um modelo na pessoa de Jesus como um modelo de inspiração para os nossos relacionamentos, não é? Seja ele qual for, de que nível for, e de quão amargo e opressor ele seja. Tá? Jesus mandou que a gente amasse os nossos próprios inimigos e orassem por aqueles que nos perseguem. A história da igreja, ela é manchada de sangue. Nós nunca vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete. A igreja errou, ela vai continuar errando. A grande sacada é, nas mãos do nosso Mestre Jesus não há uma gota de sangue. Ele nunca liderou uma guerra, ele nunca liderou uma batalha. Certo. O profeta Maomé, alguns dizem que pelo menos direta e indiretamente, ele liderou cerca de 80 e tantas batalhas. Tá? Então, Jesus nunca liderou. Então, a primeira coisa é se inspirar nesse modelo. Quando Pedro quis ou decepou a orelha do camarada lá, Jesus disse, coloque a sua espada, guarde a sua espada. Exato. Porque aquele que pela espada viver por ela, morrerá. Tá? Então, nós temos esse modelo inspirador. E o modelo inspirador é a pessoa de Jesus, não a história distorcida. Tá? Então, Jesus, ele é esse modelo de inspiração. Nós não podemos jamais trazer mensagens que incitem o ódio. E esse ódio hoje é por falta de informação e por falta de conhecimento. Porque como posso eu, por exemplo, que preservo pela vida, por que nós não vemos nenhum protesto contra o Hamas pedindo que liberassem as pessoas sequestradas? Nas universidades nos Estados Unidos, jovens judeus, bairros de judeus sendo apedrejados e assim por diante. Entende? Então, primeiro, nós somos mensageiros da reconciliação, da salvação. Qualquer ideologia que segrega, é por isso que quando a mensagem que eu recebo, os documentários que eu ouço, que ele vem muito tendencioso, sabe? Um grupo e segregar outro, eu desconfio. Okay. Por quê? Porque nós temos que promover a paz. Nós temos que promover a reconciliação, o amor e não a segregação. E deixando claro também que nem todo muçulmano é uma parcela pequena, né, que são aí os extremistas e tal, e que nem todo muçulmano, a gente tem que deixar isso claro aqui no nosso bate-papo, né, que nós como cristãos, nós pregamos o amor e a reconciliação. Sim. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor. A mensagem de Jesus é a conquista do coração por meio das boas obras e o cuidado com o outro. Uhum. E nós, como cristãos, não podemos aí andar nesse mesmo cordão. Sim. De violência e de ódio. Sim. Mas o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Né? E que mensagem você quer deixar aí para o pessoal que está nos assistindo para finalizar esse momento de bate-papo, porque eu acredito que precisamos ter outros. Sim. Tem muito assunto que deixou de ser abordado aqui. Com certeza. Mas para não cansar o pessoal, qual é a mensagem que você quer deixar aí? Primeiro, obrigado pelo seu tempo aqui, obrigado por estar conosco, conectado até esse momento. Eu acredito assim que talvez você tenha protestado, não é, contra Israel, ou a favor de Israel e assim por diante. Primeiro que o nosso Deus é um Deus que tem um espaço gigantesco no coração dele, que abraça, que acolhe todos os povos e que acolhe todas as nações. Então eu gostaria que você mudasse um pouco a sua mentalidade no sentido de, se você quer protestar para promover o bem, proteste, mas pense, monte aí o quebra-cabeça, colete as informações. Porque enquanto a gente protesta contra o povo palestino, e quem dera essa guerra cessasse hoje, cessasse no Líbano hoje. Mas eu pergunto, por que as pessoas não protestaram contra as mais de 15 mil mulheres que foram presas por causa do hijab lá no Irã? Por que as pessoas não protestam contra milhares e milhares de um povo chamado Rohingya, que saiu da região do Mianmar e foi na direção do Bangladesh, cerca de 750 mil pessoas? Então, se nós queremos ser justos, justo é estabelecer a justiça, é não ser parcial,
Então não seja manipulado por informações terceirizadas, de pessoas que de repente aparentam estar anunciando e pregando uma boa justiça e pregando um amor, mas as suas informações e a sua ideologia vem carregada de ódio. Por quê? Porque separa, porque segrega, porque quer salvar um e matar outros. Isso não é justiça. Se depender de nós, que a gente tenha paz com todos, como diz a Bíblia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Nós encerramos aqui. Obrigado por estar conosco aí. Até a próxima vez.